E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novíssimo Renault Captur 2022. Esse aqui na versão Intense intermediária, que olhando assim você pode dizer: Bruno, não mudou nada. E é que você se engana, mudou e muito, principalmente aqui debaixo do seu capô. Novíssimo motor turbo 1.3 de até 170 cavalos, feito em parceria com a Mercedes-Benz, que fez o Captur um carro muito melhor do que ele já era. Quer saber tudo sobre ele? Então fica aqui no vídeo. E realmente o Captur não mudou muito quando a gente fala em design. Afinal, essa versão é a que menos mudou, inclusive, tirando suas rodas, que agora são novas, são as rodas da versão topo de linha do modelo anterior. A gente tem a mesma lanterna aqui, com detalhe do DRL um pouco diferente, mas ainda faz o mesmo formato. Lembrando que aqui na frente a luz é halógena, só aqui embaixo o DRL. Farol auxiliar que também é em LED, assim como o DRL. E a grade é nova, a gente tem esses cromados novos, tem essa parte toda cinza, um pouco diferente, mas se olhando rápido não vai mudar muito. Na lateral é o mesmíssimo carro, não muda nada, mas segue seu visual bem bonito, muito elogiado por muitos, mas também um pouco polêmico para alguns, tem muita gente que não gosta desse carro. As rodas, como eu disse, são as mesmas da versão anterior, a topo de linha, agora vem aqui no intermediário, e o topo de linha Iconic vem com as rodas que vem no Duster. Então tem essa pequena diferença, mas é uma roda bem bonita de 17 polegadas, que é diamantada também. Tem um desenho legal, um tamanho legal para o carro, então forma um visual bem bacana. Visualmente uma coisa nova do Captur, tá aqui ó, sua cor. Essa cor que eles chamam de bege, mas eu vejo mais como um dourado, é nova. Lembrando que você pode sempre fazer a combinação com teto bicolor, tanto preto ou prateado, tem algumas cores. Entra lá no site, você vai conseguir conferir certinho quais são as cores que o carro tem. Alguns equipamentos que perdem em relação à versão Iconic, está aqui na câmera 360, na roda, como acabei de falar, o farol de LED, alguns tipos de auxílio à direção, mas no geral é o mesmo carro, pouca diferença, mas realmente visualmente ele mudou muito pouco por fora. E agora pode esquecer tudo o que você já viu sobre o Captur ou sobre impressões que você tem a respeito dele, porque isso aqui fez dele um carro totalmente novo, se não for pela parte visual. Um novo motor 1.3 turbo com até 170 cavalos e 27,5 kg de torque, feito em parceria com a Mercedes-Benz, o que é algo muito bom. Faz com que ele tenha o peso de 1.366 kg e faça um 0 a 100 de aproximadamente 9 segundos, 9,2, o que é um desempenho impressionante, perto dos 14 segundos do 0 a 100 que tinha antes, e aquele motor 1.6 bem manco, e o desempenho dele realmente ficou bem melhor, ele está muito mais esperto, você pisou ele vai, em retomadas, acelerações, saída de farol, saída em rodovia, está realmente bem legal. Lembrando que ele tem uma transmissão automática do tipo CVT, o que algumas pessoas talvez torçam o nariz, mas nesse caso aqui tem que dar os parabéns para a Renault, que fez um ótimo trabalho na junção de motor e câmbio. Mas nem tudo são flores, né? A gente não só ganhou o motor, mas perdeu algumas coisas, como os braços pantográficos, as alças pantográficas agora aqui na varetinha, mas pelo menos a gente continua tendo aqui uma bela manta acústica e térmica, que faz com que esse carro também tenha um isolamento bem legal, você não ouve quase nada do motor lá dentro, então realmente você fica bem confortável. Os vidros também, quando está tudo fechado, você não ouve quase nada do lado de fora, isso é bem legal. E a gente fala um pouquinho mais quando estiver andando lá dentro do carro, dirigindo, para te falar um pouco mais sobre as impressões dele na prática e na direção. E se você continua ainda achando que o Captur não mudou nada, aqui na traseira realmente você tem razão, não mudou nada. A única coisa que mudou é que a gente tem esse detalhe aqui agora da nomenclatura TCE, que significa que ele é com motor turbo, motor novo. De resto, mesma lanterna, com o mesmo grafismo lá dentro, mesmo para-choque, mesmos detalhes. Aqui que muda, antes era cromado, agora é da cor do veículo, mas é um detalhe quase imperceptível. Mas continua sendo também uma traseira bonita, muito bem aproveitada, que tem um ângulo de saída legal, lembrando que o ângulo de entrada também é muito bom, a altura do sol também dele é muito bom, você não passa por nenhum buraco e fica preso ou não vai raspar de jeito nenhum. É um carro bem parrudo, assim, bem bruto. Falo disso melhor quando a gente estiver lá dentro. Mas falando aqui agora do porta-malas, são 437 litros de espaço para você colocar bastante bagagem. É um espaço bem legal, ó. Um acabamento bom também, tudo forradinho. Aqui no apoio também em plástico. É um material bacana. O que não é bacana é isso daqui, né?
parece coisa do sandeiro. Não gosto muito disso, mas não tem muito o que fazer. Aqui a gente tem a modularidade dos bancos, né? Então a gente consegue dobrar eles para frente para ficar com mais espaço. Ele também é bipartido, tem iluminação, mas fica faltando aqui talvez alguma alcinha para colocar a sacolinha. Eu acho que merecia, mas o acabamento é legal. Aqui na tampa do porta-malas também. Aqui você tem os puxadores, tudo forrado aqui também com plástico. O que também não é muito legal é isso aqui, ó. Fica aqui embaixo o step. Eu prefiro quando fica aqui. Então aqui você vê que não tem nenhum puxador, não tem nada para você levantar essa tampa. É bem difícil fazer isso. E então fica só essa questão que para alguns pode ser um problema, para outros não. Lembrando que a gente tem sim câmera de ré e sensor de estacionamento. Lembrando que a câmera de ré também ela é com a guia de esterçamento. Então, parabéns para a Renault que fez, bem completinho. E já falando aqui da parte de trás do Captur, o espaço interno continua como era antes. Claro, um bom espaço, um espaço amplo. Aqui para minha cabeça fica bem legal também. Em relação ao acabamento, é o mesmo do anterior. Continua um plástico sem muito esmero assim, mas eu não diria que é um plástico ruim, só é simples, um pouco mais simples ainda do que os seus concorrentes. Nessa parte continua tudo em plástico duro, mas pelo menos tem esse macio aqui do lado. E a maçaneta aqui ela imita um aço escovado, pelo menos dá um toque com uma cor diferente. Não tem nenhum parafuso aparecendo. O vidro é um toque tanto para descer quanto para subir, que tem o bolsão de revistas, né? Ou você pode usar com porta-treca, porque quem lê revista hoje em dia é bem difícil. E dos dois lados, normalmente tem de um lado só ultimamente, então pelo menos agora a gente tem dos dois. O banco é em couro e tem esse desenho bacana. Aqui no meio a gente não tem nada. Merecia ter um porta-braços não, um porta-copos, um apoiador de braço, pelo menos em matéria de segurança. Aqui a gente está bem. Tem apoio de cabeça para os 3 ocupantes, cinto para os 3 ocupantes. Infelizmente é aquele que vem do teto. Eu não acho isso muito legal, você tem que conectar um aqui e outro aqui. Eu acho mais prático quando já é aqui mesmo. Mas beleza, faz parte. E tem Isofix também, é claro. Lembrando que a gente tem airbag aqui lateral nos bancos, tem os 2 airbags frontais. Então é um carro que tem uma segurança bacana, tem controle de estabilidade, de tração. Então é um carro que dificilmente você vai se envolver em grandes problemas. Aqui no meio a gente tem agora finalmente 2 portinhas USB. Merecia também uma saída de ar, mas pelo menos eles acrescentaram as tomadas USB. O túnel central é baixo, você vê aqui comparado ao meu tênis, ele fica numa altura baixa, isso é legal. Dá tranquilamente para uma pessoa ficar aqui no meio, sem muito aperto. Não é tão confortável quanto os bancos na lateral, inclusive são bancos bem confortáveis, viu? Ele tem uma espuma legal, você fica bem encaixado, tem um conforto muito bom. Mas dá para ficar tranquilo aqui no meio. 3 ocupantes de médio porte pelo menos vão ficar confortáveis aqui. De grande, é um pouco complicado. Tem também a iluminação aqui atrás, claro. Muito bom também, é bem útil. E também as alças de segurança. Podia ter um cabideiro aqui, mas não tem. Beleza, pelo menos esses que eles voltam suavemente, naquele fixo. Aí seria um pouco feio. Os bancos também aqui tem um desenho diferente, ó. Você olha nessa parte aqui. Eles são bem grandes e eles te agarram, assim, eles te deixam bem encaixados no banco. É realmente muito bom. E a gente vai falar disso agora ali na frente. Meu amigo, aqui sim a gente tem consideráveis diferenças, principalmente em relação ao acabamento. Aqui agora na lateral, mesmo em cima assim do plástico, a gente tem um tecido, um desenho diferente, bem moderno, bonito. Aqui em couro, black piano. A maçaneta continua sendo essa imitação de aço escovado. A gente tem um novo volante com esse couro que eu gosto bastante. É um couro bem refinado pelo padrão do carro. Tem todos os controles, os comandos aqui, tudo imitação de aço escovado. Graças a Deus a gente tem o painel totalmente soft touch, totalmente em partes, porque essa parte aqui não é. Exceto essa parte aqui de cima, que ainda é plástico rígido. O resto, tudo soft touch, além de uma nova multimídia, bem legal também, é a mesma agora do que o Duster, bem mais fácil de mexer. Ela é rápida, responsiva, você consegue
Opa! Mexi nela, ó. Ela é realmente muito boa. E tem um botão físico, isso é legal. Aqui também tem um botão home. O que não é muito legal dela é a posição que fica o cabo. O cabo USB fica conectado nessa parte aqui em cima, poderia ser ali embaixo. Eu acho isso um pouco mancada. O ar-condicionado ainda é o mesmo, não é digital, mas ele tem a função alto. Ele não é digital porque as temperaturas elas ficam pequenininhas aqui ao redor desse seletor e não fica escrito, né, digitalmente. Então ela é parcialmente digital, mas pelo menos a gente tem a função alto. É um ar bem fácil de mexer também, bem intuitivo. Aqui embaixo também mudou o console quase que por completo. O botão Start Stop aqui não tem mais aquela parte que você colocava a chave, que continua sendo um cartão. Agora a gente tem aqui nessa parte aqui o botão Eco, que antes ficava aqui embaixo, num lugar totalmente aleatório, junto com parte do piloto automático, que agora fica completamente aqui. Para desligar o controle de tração e estabilidade, desligar o Start Stop e aqui o sensor de estacionamento. O espaço aqui agora também ficou bem melhor, bem mais generoso. A pena é que não tem nenhum tapetinho de borracha, é no plástico. Ali tem uma tomada 12 volts e o acabamento também continua sendo bem melhor. Aqui agora revestido em couro, não é imitação de couro não, é realmente um couro. Tem essa costura que é real, também não é imitação. Então ficou bem mais bonito, principalmente quando você olha daqui. Ficou bem mais legal. Tem essa parte que imita meio que uma colmeia. Black piano aqui em volta também. Melhoraram muito. Agora os portas-garrafas ficam aqui. Aqui sim tem a superfície emborrachada. Então se você colocar a chave aqui não vai ficar balançando e fazendo muito barulho. Aqui eles deixam essa parte, parece que é exatamente para a chave. Não cabe a chave exatamente aqui, mas fica quase. Então é bom tu deixar a chave aqui. O freio de mão segue o normal, como era antes, não é por botão, mas ele fica numa posição legal. Tem aqui também o revestimento em couro na lateral dele. Finalmente também agora temos um apoio de braço sem ser aquele que você trazia daqui de cima e colocava aqui. Odiava aquilo. Agora ele é realmente um porta-objetos bem profundo, bem grande, que lá no fundo também tem um tapetinho de veludo. Então você vê que eles realmente melhoraram bastante o carro, que é bem fofinho, tudo em couro. Em relação ao acabamento, eles melhoraram e muito. Aqui no painel, ó, tudo soft touch agora, toda essa região aqui. Aqui você tá ali em imitação de aço escovado, black piano. Não mudou por completo o desenho do painel, mas o acabamento melhorou e muito, muito mesmo. Aqui o volante, a gente tem esses comandos aqui para poder mexer ali no computador de bordo, que é um pouco deficiente, eu diria. Isso ainda mantém como era o anterior, toda a parte ali do velocímetro, tudo. Eu vou ligar o carro para vocês verem. Ainda segue como era antes. Eu acho esse mostrador digital um pouco antiquado, é um pouco mais antigo. E os mostradores na lateral aqui analógicos é um pouco estranho, mas eu particularmente eu gosto, eu acho bonito, mas não é uma coisa tão atual, verdade seja dita. Ou aqui para você mexer no computador de bordo, ele tem essas funções aqui, ó, de ver o quanto já gastou de combustível, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, distância de rodada, como se fosse um trip B, velocidade média, temperatura do líquido de arrefecimento, pressão do pneu também. Aqui vai ficar uma mensagem se tiver algum erro com o carro, e para marcar o trip A e a quilometragem total do carro. É simples, mas é funcional. Mas pelo menos a gente tem aqui o acendimento automático dos faróis, tem limpador de para-brisa automático também. Então essa versão aqui é a versão mais custo-benefício que você pode encontrar no carro. Eu vou falar disso melhor quando a gente estiver andando, dando uma volta com ele. Mas é a versão que eu diria que mais compensa em relação ao preço, que também não é barato. Hoje ele está 125 mil reais. Sim, é bem caro, né? Todos os carros aqui no Brasil estão bem caros. Mas é um carro que entrega o que promete. Aqui os bancos como são bonitos e são bem confortáveis também. É um carro que até posso dizer que vale. Tem muita gente que vai me criticar por eu falar isso, ou não é muito fã de Renault. Mas a verdade seja dita, o carro é bom. Ali a gente não tem detector de ponto cego, coisa que na versão mais cara tem.
mas tem pelo menos aquela parte aqui, ó, que fica um pouco diferente. Você consegue ver um pouco mais amplo pra lá. Eu não gosto muito disso, fica meio distorcido, mas funciona. A questão é um Duster ou esse, por exemplo, agora que ele veio renovado. A gente vai falar bem disso também quando eu estiver andando com ele, dirigindo. Mas por enquanto as impressões aqui são essas do interior. A gente também tem aqui iluminação no parasol. A iluminação amarela ainda, mas tem um conjunto bonito. O retrovisor não é fotocrômico. E aqui também tem luzinha. Engraçado que nessa parte também tem esse gancho que normalmente só tem do lado do motorista. Tem as alças de segurança também, assim como lá atrás. Você vê que eles melhoraram muito o acabamento. Até aqui, onde tem o cinto de segurança, tem um veludo tudo em volta, ó. É bem caprichado mesmo. Eles capricharam bem agora o interior do carro, que antes era um pouco simples, né? Era como se fosse um grande Sandero. Então ela conseguiu subir bem mais de patamar em relação ao Duster, por exemplo, do que era antes. Isso aí, vamos dar uma volta agora com o novo Captur. Falar um pouquinho melhor na prática, se ele é bom mesmo, o que mudou em relação à dinâmica e por que essa versão que mais compensa, como eu tinha dito. Eu acho que esse aqui é o que mais compensa porque ele é completo. Se você for levar em consideração de que ele tem câmera de ré, sensor de ré, sensor de estacionamento, né? Tem piloto automático, tem sensor de chuva, tem sensor farol automático. Você tem multimídia, o som dele é muito bom até, mesmo não sendo assinado como o Bose, que tem na versão top. Tem um conjunto estético bacana. Não tem os faróis de LED, mas tem projetores, tem o DRL. Então assim, ele tem tudo para uma rodagem assim, bacana. É o mínimo que um carro desse pode ter, claro, mas tem tudo. Você não vai sentir falta de nada muito importante, sim, como a câmera 360, por exemplo. É bem legal na versão Iconic, mas não é uma coisa tão útil assim. A Iconic tem o couro marrom, é bem bonito, legal. Também tem o farol de LED. Ele é melhor do que o farol desse daqui. Só que assim, o top custa pouco mais de 140 mil, esse custa 125. Então, será que vale esses quase 20 mil reais a mais só por causa de uma cor do couro, por causa de uma câmera 360, uma roda diferente, um farol de LED? Esse aqui então no final fica a versão que tem maior custo-benefício, pois tem o mesmo motor da versão top de linha Iconic e tem quase todos os itens que um carro hoje precisa ter para ser bem confortável. E ele é bem confortável, assim como a parte de banco, a parte de suspensão. Ele segura bem as irregularidades. Ele é bem parrudo, você sente que é um carro parrudo. Ele aguenta até um off-road leve, na média assim, aguenta passar em todo buraco. Tem um ângulo de ataque de saída muito bom, um vão livre também muito bom, então você consegue passar em qualquer lugar sem raspar, sem ter o menor problema. Então isso tudo faz com que ele passe essa imagem boa e bem construída do carro. Por mais que a porta não tenha o melhor acabamento, ou algumas coisas que alguns outros carros talvez em relação a design ou um pouquinho no painel não vão ter, ele mostra pra você que vale a pena quando você anda. Tem carro que é andando pra poder entender, e esse carro é um deles. Eu passei uma semana com esse carro, ele me fez muito feliz durante essa semana com esse motor novo. É realmente outro carro mesmo. Mesmo no botão Eco, que ele fica um pouco mais, sim, segura um pouco mais o carro, ele ainda tá andando muito. Andando muito. É isso basicamente que eu falo assim de imediato, ele tá andando muito. Então isso é bem seguro também em relação a uma rodovia, para você poder fazer uma ultrapassagem segura, uma ultrapassagem correta, para você poder fazer uma saída. Além de segurança, para alguns casos é divertido também. Então assim, eu acho que esse carro tá bem legal, bem melhor do que era antes, bem melhor mesmo. Eu ainda vou trazer aqui a Iconic para vocês bem em breve mesmo. E aí vocês também vão poder conferir a versão topo de linha e se vai valer a pena ou não. Porque como eu sempre digo no final dos vídeos, o veredito final sempre fica com vocês. Eu deixo vocês decidirem o que vale mais a pena. Porque eu mostro o que o carro tem, mas quem faz a decisão final, se vai comprar ou não vai, é você, é claro. Mas eu realmente me surpreendi com esse carro agora.
esperava menos do novo motor. De conforto ele continua igual era anterior. A maioria das pessoas devem concordar de que ele era bem confortável, bem parrudo, né, que vai ter um buraco bem acentuado. Vamos passar devagar, claro, balança, mas passa uma boa. Tem um Argo aqui na minha frente, o Argo passou devagarzinho. Assim, é um carro ótimo para a cidade. Em relação ao consumo, como que ficou? Hoje ele está fazendo no etanol comigo 7.3, mas como eu estou em um trecho que tem bastante aclive e declive, então isso fica um pouco pior. Mas a média que ele faz, de acordo com o Inmetro, é de 7,5 km por litro e 8,3 na estrada. O 7,5 é na cidade, lembrando. E na gasolina vai fazer uma média de 9 na cidade, um pouco mais de 10, 11 na rodovia. Então se levar em consideração que o motor antigo ele era bem lerdo, bem fraco para o carro, pelo peso que o carro tem, e bebia até mais, fazia 7, 6.8 comigo. Eu peguei 3 vezes Captur antes desse aqui de imprensa. Então, pô, agora anda. Claro, não é o carro mais econômico da vida, mas volto a falar, como eu já falei em outros vídeos de carros que são mais pesados, é impossível você ter desempenho e economia de combustível, ou você tem desempenho ou economia de combustível, e fica mais impossível ainda quando você quer fazer essa conta de desempenho, economia de combustível, num carro pesado. Não que o Captur seja um carro muito pesado, mas você concorda que ele é mais pesado que um Kwid, que um Sandero, carro com um HB20, carro que faz 15 km por litro. Então assim, pô, esse carro tem 170 cavalos, é turbo, é um carro pesado. Então, levando em consideração todos esses fatores, ele é sim um carro econômico, não tem como não falar que é. Principalmente se você tem o pé mais leve, consegue ter uma direção mais calma, assim, você vai conseguir boas médias na cidade. Então, eu espero não, eu vou trazer em breve, mas espero que o mais breve possível trazer a versão Iconic para vocês poderem comparar qual versão vocês acham que é melhor. Mas dizem pra mim se vocês gostaram do Captur ou não gostaram, e eu vou tentar responder o máximo de comentário que eu puder, como eu sempre faço, dar uma atenção maior para vocês, para me ajudarem também ao canal. Então fala aí pra mim, o que você achou do Captur? Se você compraria um Captur, não compraria um Captur? Qual versão você acha que compensa mais? Se você acha que essa lista de equipamento é justa, é bacana pro carro? Em relação a valor, não tem muito o que discutir, porque o mercado está muito caro. Então é claro que se você falar que esse carro é muito caro, eu vou concordar com você. Você tem razão, esse carro é bem caro. Vale o valor? Não vale, mas como nenhum carro vale, entendeu? Hoje você compra um Logan, como o que eu testei aqui, por 80 mil reais, você entende? Então assim, em relação a preço, eu nem vou discutir, porque qualquer coisa que qualquer um aí falar que o carro está muito caro, eu vou concordar. Mas a realidade é essa, os preços de hoje são esses e não tem como fugir. Ou você compra ou você não compra. Então, dentro do mercado e dos preços que estão praticando hoje em dia, é um carro legal. Eu acho que vale a pena. Tem outras opções como o Kicks, tem o Renegade, também você tem em versões bem de entrada do HR-V, tem um Nivus como está passando, que é menor, né, bem menor, mas da categoria assim, interior de cross, o novo Creta. Então assim, tem infinidade de modelos para você escolher. Cada um vai ter seu ponto bom e seu ponto ruim, como todo carro tem, não tem um perfeito, esquece um perfeito. Mas eu acho que esse carro melhorou muito, teve uma grande evolução mesmo. Eu dou parabéns para a Renault, porque eles, né, ficaram em cima de um produto que teve um relativo sucesso, você vê bastante Captur pela rua, e eles agora estão apostando em ver mais ainda. Eu acho que você deveria ir numa concessionária fazer um test drive, experimentar o carro, se você está procurando um desse, porque eu acho que vale a pena sim, é um carro bem legal. Beleza, galera? Então se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, não esquece de se inscrever. Se você quer ver mais vídeos de carro, assim como esse, vai lá na playlist que a gente tem de avaliações, assim como POV, que significa Point of View em inglês, que quando eu coloco a GoPro aqui na testa e vocês conseguem ter a visão que eu tenho ao dirigir esses carros que eu testo quase toda semana. E é bem diferente, é um formato que é bem famoso lá na Europa, aqui no Brasil nem tanto, mas é bem legal. Eu aconselho vocês a darem uma olhada, se gostarem, continuar assistindo, deixar aquele like para me ajudar na divulgação e me ajudar no alcance dos vídeos. Beleza, galera? Fico por aqui, deixo um abraço a todos vocês e espero para um próximo vídeo. Falou! Profit! Mas não é para trancar!